quando na verdade você tem uma concessão, você tem obrigações, você tem uma série de atribuições que são do prestador de serviço de saneamento, no caso aqui a Sanasa, a Sabesp. Então, eu pediria que houvesse assim, uma preocupação, se possível, uma reunião com os atores do MP, coordenada pelo consórcio, pelo comitê, junto com os atores da prefeitura, para que a gente pudesse elencar isso tudo para esclarecimento. Como eu falei, não é do doutor Ivan, não é do doutor Rodrigo, não é da doutora Alexandre, mas são de outros promotores que também entram nesse campo, preocupados corretamente com a segurança hídrica, mas atribuindo responsabilidades, com penalidades, inclusive, que são impossíveis de serem atendidas pelos municípios. Acredito que outros, mas no caso de Hortolândia acontece isso com muita precisão. Tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Vicente. Acho que de fato o comitê, o consórcio, exatamente existe para isso, ser o palco para tentar juntar esses atores, né? De fato, a gente tem recebido alguns relatos de prefeituras, né? Recebendo demandas, né? Muitas vezes quer discutir o planejamento com o operador de saneamento, a operação com o titular, enfim, de fato, isso acaba virando inquéritos civis e com muita responsabilização e demanda de carga, né? De trabalho para todas as prefeituras. Nesse sentido. Eu passo para o André, né, de repente, no âmbito do GT Estiagem, a gente possa, de alguma forma, junto, já que o GAEMA é participante, né, acho que as agências reguladoras de saneamento também têm um papel importante aí de se somarem a esse esforço de esclarecimentos e de convencimento e, de fato, cada um assumir essa responsabilidade dentro da sua caixinha. Né? Mas eu passo para o André, que está coordenando o GT Estiagem. Por favor, André. Bom dia, Vicente. Obrigado pela contribuição. Acho que é bastante importante, né, a gente entender os impactos desse período para todos os atores, né? Nesse sentido, fica aqui a partir até da proposta de encaminhamento do Alexandre, né? A gente pode, especialmente tendo em vista a participação da Arcesp, do MP no GT Estiagem, de alguma maneira fazer essa discussão. Vou tentar fazer algum tipo de conversa prévia com esses atores para entender um pouco também até onde se poderia caminhar nesse sentido, né, de reuniões que possam trazer um entendimento conjunto, né? A gente sabe que já tem sido uma cobrança do Ministério Público para alguns municípios da elaboração de planos de contingência, então acho que entra pode entrar dentro dessa discussão isso de se alinhar um pouco melhor, entender as responsabilidades, né? A gente tem discutido algumas coisas nesse sentido com esses atores, mais relacionadas às metas do plano de bacias, né, para a gente entender até onde é a responsabilidade de cada um. E acho que esse aspecto relacionado à estiagem pode ser discutido, sim. Agradeço a contribuição, vamos tentar encaminhar de alguma forma. Perdão, o microfone fechado. Obrigado, André. Obrigado, Vicente. Acho que, de fato, acho que a testiagem pode sim ser palco. Principalmente, acho que o Vicente se refere às promotorias locais, né? O próprio Ministério Público tem as estruturas de intercâmbio de experiências entre os núcleos e as promotorias locais. Acho que a gente poderia falar um pouco com o GAEMA, até para entender um pouco esse funcionamento melhor e como que a gente poderia fazer essa capilaridade dessas informações da estiagem chegarem para todos os promotores, enfim, né? E a gente poder somar esforços para, de fato, cada um assumir suas responsabilidades. Muito obrigado. Tema importante, Vicente. Obrigado. Bom, consulto em relação à apresentação do GT Estiagem, está nos escritos do Vicente Upola. Consulto se mais algum comentário sobre essa questão do GT Estiagem em si, né? A estiagem nós já vamos falar, mas do GT Estiagem em si. Creio que não havendo, então, agradeço o André pela apresentação. E a próxima reunião do GT Estiagem, então, é no dia 7 de junho. Evidentemente que a reunião é aberta àqueles que queiram contribuir, sempre muito bem-vindos e participar. E em breve, as peças todas de comunicação, né, fazer uma propaganda aqui do Everton, lá da agência, as peças de comunicação, inclusive, ficam disponíveis para qualquer município, qualquer entidade que queira replicar, tem até a possibilidade de colocar o logo da sua prefeitura, da sua entidade, divulgar também. Enfim, então, tem materiais para as redes de ensino, né? Ou seja, para as escolas. Então, acho que tem um trabalho grande de comunicação, mas
a capilaridade, a gente precisa muito do apoio dos usuários, das prefeituras, enfim, de todos aqueles que possam conversar com mais de uma pessoa, como que parece uma pessoa, esses conteúdos para a questão da estiagem. Muito em breve essas campanhas todas aí estarão na rua, esses materiais atualizados estarão disponíveis. Então, só para fazer um complemento aí na questão do GP estiagem. Muito obrigado, André. Fique à vontade para continuar conosco. Alexandre. Opa, por favor. Não, só agradecer o espaço. Até mais. Perfeito, obrigado. Voltando aqui à nossa apresentação, vamos dar uma olhadinha na situação da bacia. Hoje é 7h30 da manhã, né? Também fazendo só uma lembrança e um agradecimento mais uma vez, né? Essa é a nossa primeira ou segunda reunião sem a presença do nosso mestre engenheiro Astor, né? Que se aposentou do DAE. Fizemos até algumas homenagens aí nos últimos meses. Mas o Astor, eu sei que ele não está conseguindo ficar sem olhar essa telinha, mesmo aposentado. Então, de vez em quando, ele dá uns palpites ainda. Esperamos continuar contando com isso. Né? Bom, mas então, vamos dar uma olhada na situação da bacia. Após essas chuvas, como o Paulo já disse, ainda que de não grande intensidade, 15 milímetros, 5 milímetros, 25 em alguns trechos, mas de pulso em pulso a gente vai conseguindo recuperar alguns reservatórios, principalmente os menores, e o fluxo de base dos rios também melhoram bastante com essas chuvas não tão intensas e mais prolongadas um pouquinho. Né? Mas vamos olhar aqui, olhando a parte superior, primeiro o Rio Jaguari, né? Então nós temos, esse é o dado das 7h30 da manhã de hoje, os primeiros postos lá montante do reservatório Jaguari na casa dos 11, 12 metros cúbicos por segundo de afluência, né? E aí descendo o rio, houve um fechamento, estava sendo descarregado 1 metro cúbico por segundo no Jaguari, houve um fechamento em virtude das chuvas e está sendo descarregado meio metro cúbico por segundo. Descendo o rio, Garipocaba, em Bragança Paulista, 1,67, Buenópolis, que é um posto de controle da gestão do sistema Cantareira, né, que tem aqui como meta 2 metros cúbicos por segundo, agora no período seco, somente no mês de maio, abril, a gente sempre ficou entre 2 e pouquinho, 3 e pouquinho. Percebam que a chuva de ontem deu uma elevada bastante significativa aí, mas provavelmente a queda também será bastante rápida, né? 9,63 em Buenópolis, Bernardo Figueiredo 5,16, Bernardo Figueiredo lá próximo a Jaguariúna 4,87 e o posto lá no Jaguari, em Jaguariúna, que é sempre também um ponto de muita atenção, 4,83. O Camanducaia em Amparo 5,86, Indaobó 4,7. E aí continuando descendo o Rio Jaguari, já depois da confluência do Camanducaia com o Jaguari, o posto Zeferino Vaz, que é ali próximo a Pauline, ali, 12,45, e o último posto que a gente tem no Jaguari é o Usina Ster, cerca de 12. Né? Esse é sempre um posto que usuários finais da bacia do Jaguari, né? Principalmente a BRK Limeira, a Gino Moro, né? Sempre olham com muita atenção. E esse posto, quando começa a cair abaixo de 8, 7, 6, sempre traz consequências, principalmente da qualidade, para esse trecho final do rio Jaguari. Né? Então, 12 é o último dado que a gente tem aqui no rio Jaguari. Vamos olhar um pouquinho o outro lado da bacia, a parte inferior agora da figura, a bacia do Atibaia. Então, o posto Cachoeira Montante com 3,5 metros cúbicos por segundo. O reservatório houve ontem uma redução, estava sendo descarregado 6, né? Veja que no mês de maio de 2022 estavam sendo descarregados 12 metros cúbicos por segundo para manter as metas mínimas estabelecidas nas resoluções de outorga. Né? Então, veja que, de fato, isso indica a severidade dessa estiagem. Bom, está sendo descarregado 5,5 no Cachoeira e lá no Piracaia Centro, né? Lá no município de Piracaia, com 5,5 também. Né? Veja que, de fato, que é descarregado, o posto está registrando alguns quilômetros a jusante. Olhando um pouco a Atibainha, na parte mais inferior, uma afluência de 1,92, quase 2, está sendo descarregado 4 metros cúbicos por segundo no Atibainha, foi feito um fechamento ontem, no final da tarde, de 1, e, portanto, o primeiro posto que a gente tem aqui, 4,71 no posto Mascate. Então, 5,5 no Cachoeira e 4,71 aqui no Mascate. Descendo o rio Atibaia, primeiro posto aqui em Atibaia, 14, o bairro da Ponte, em Itatiba, 20 metros cúbicos por segundo,
e o Captação Valinhos, que é sempre um posto de muita atenção, 16,82, né? Esse posto passou aí somente após março, abril, maio, sempre ali na casa dos 12, 11 e pouquinho, 10 e alguma coisa, né? Muito próximo aí aos limites mínimos estabelecidos no autógrafo, e com as chuvas de ontem deu uma elevada. Desembargador Furtado quase 14, 3,92, um em Umas com 2,13 e o último posto que a gente tem no Atibaia com 17,42. Então temos algo como 17, 18 ao final do Rio Atibaia e algo na casa dos 12, 13 na Usina Ster, lá no Jaguari. Aí vamos olhar para a bacia do Piracicaba, né? Já depois da formação em Americana. O primeiro posto é o posto Aimaratá, em Americana, com 36. O Rio Piracicaba em Santa Bárbara com 41 e em Piracicaba, lá na Rua do Porto, próximo à Bolsão dos Restaurantes, com 52,61. O Corumataí, em Rio Claro, com 2,99, Batovi 5,87, na captação do SEMAI 9,43, e depois o último posto que a gente tem lá em Artemis, antes da junção com o Tietê, com 66 mais curto possível. Então, de maneira geral, essas são as calhas mais diretamente influenciadas pelas descargas e pelo sistema cantárico, né? Mas olhando alguns outros trechos da bacia, o Rio Capivari, Reforma Agrária 3,09, e lá em Montemor com 7,86. O Jundiaí, como o próprio Paulo acabou de citar agora há pouco, né? Em Campo Limpo 3,56, em Itaici, que é lá em Dayatuba, próximo ali, captação até 11,02, e em Salto, né, um pouco antes da afluência com Tietê, na ordem de 28 metros cúbicos. Então, de maneira geral, essa é a situação da bacia, são vazões após um período de 2, 3 dias de chuvas, ainda que não muito significativos, mas que trouxeram aí aumento de vazão, mas que provavelmente cairão muito rapidamente, né, na ausência de previsão de chuva futura, porque o fluxo de base está bastante baixo e, naturalmente, a gente costuma dizer, né, que os rios aqui são bastante bipolares, né, eles sobem e descem bem rapidamente. E, aproveitando isso, eu consulto aos membros se há algum relato, algum compartilhamento de ocorrência qualitativa, quantitativa, alguma preocupação. Consulto aos nossos membros, usuários, o pessoal lá do SEMAI de Piracicaba, que sempre faz relatos, a BRK Limeira, esses trechos finais dos rios. Está aberta a palavra para aqueles que queiram colocar algum tipo de questão quanto à situação de hoje. Pós-chuva, ninguém quer falar nada, né? Mas, então, fica aí o registro, né, da situação da bacia como um todo. Opa, alguém pediu a palavra, por favor? Acho que não, só abriu o microfone. Alexandre, só lembrando, né, que nós já conversamos, a Elaine Campos, da Fundação Agência de Bacias do PCJ, entrou em contato com Cosmópolis, eles estão com um probleminha de 15 metros do seu emissário. A Fundação Agência deu 60 dias para Cosmópolis tomar as providências. Eles estiveram no nosso encontro sexta-feira, né, o nosso encontro técnico, e se comprometeram a tomar essas providências. E nós sabemos da influência que o não tratamento, né, o esgoto de Cosmópolis vem provocando no Jaguari. Então, eu acho que isso é muito importante que aconteça. E parabenizando a Sanasa, né, Alexandre? Nós colocamos no plano de bacias, né, André, que municípios a montantes de reservatórios façam tratamento terciário. E a boa notícia é que a Sanasa agora vai fazer tratamento terciário nenhuma. Então, eu acho que, se não para essa estiagem, mas para uma próxima, são excelentes notícias. Só complementando, desculpa se estava em hora equivocada. Não, por favor, Chicão, sempre bem-vindo. Somente boas notícias, né? Essa questão de Cosmópolis é um assunto recorrente aqui nessa Câmara e no próprio comitê, né, em relação ao tratamento dos efluentes, né, uma cidade significativa e que, em momentos de baixa vazão, contribui muito os episódios qualitativos que a gente tem no trecho final do Jaguari, né? Então, a ETE já está pronta, entrou em funcionamento em meados do ano passado, em período de teste, tem evoluído aí os seus índices, se já não estiver operando com 100%, e tem tido algum problema com os emissários, rompimentos, e aí o Chicão relatou, junto com a agência, estão buscando uma solução para esses pequenos trechos que estão com problemas lá. E essa questão da Sanasa também, né, principalmente a ETE em Umas lança aqui no córrego em Umas, né, uma ETE, me corrija o pessoal da Sanasa se eu estiver errado, mas
que chega a quase 900 litros, quase 1 metro cúbico por segundo, nas vazões de pico, e, portanto, é uma boa notícia para você também, uma remoção de nitrogênio e fósforo aí no tratamento terciário para Cali, para esse trecho final do Atibaia. O reservatório de Salto Grande agradece muito, além do Rio Piracicaba, com certeza. O Alexandre, o Roberto Palga fez um comentário no chat e o Matheus Arantes solicitou também, de Louveira. Muito obrigado, e desculpa, porque quando eu estou com a tela cheia eu não consigo enxergar o chat. Então, Palga primeiro e depois o Matheus. Por favor, Palga. Obrigado. Eu queria informar também que a Sabesp está com obras bastante adiantadas aí na nova estação de tratamento lá no município de Cabreúva, né? É uma estação que vai fazer tratamento terciário, em função de nós estarmos também em vias de começar a licitar a obra lá da nossa barragem do Rio Piraí. Então, as obras estão bastante adiantadas, né? É uma informação muito boa, né? Porque a gente tinha uma certa preocupação, né, em função do reservatório, mas nós tivemos aí uma reunião, agora na semana passada, com o senhor Fábio, que é o representante da Sabesp no município de Cabreúva, e ele está nos ajudando bastante, né? Inclusive, se eu tiver oportunidade mais para frente, eu queria citar um trabalho que a gente está fazendo sobre fósforo no próprio Ribeirão Piraí. Obrigado, professor. Obrigado, Paulo, pelo relato, né, pela informação. Daqui, talvez na próxima reunião, na reunião de agosto, a CETESB vem à Câmara apresentar o boletim da qualidade. Aí talvez seja a oportunidade, Paulo, já que vamos tratar do tema da qualidade, de fazer talvez esse relato. E lembrando a todos que, inclusive, a Lilian, né, que é da CETESB, amanhã temos reunião do GT Qualidade e também fica aberto ao espaço do GT Qualidade, com certeza, né, Lilian, para essas questões específicas da qualidade, já que é um tema bastante importante aí no âmbito da Câmara. Continuando aqui, só para mostrar, né, a gente olhou os dados aí de vazão. Alexandre, desculpa, o Matheus Arantes. Matheus, perdão, Matheus, desculpe. Por favor, Matheus, bom dia. Bom dia, gente. Sem pedir desculpa não, Alexandre, que é isso. Assim, só um comentário a respeito da vazão do Capivari, né? Que a gente estava com um fio d'água até essa chuva dessa semana. Então, sem condições de captação para os municípios que dependem do Capivari. E se a gente não tiver algum tipo de investimento nessa bacia, eu sei que a gente está trabalhando em cima disso, daqui a pouco a gente não vai ter nem o rio nessa situação. Então, a gente, dentro dessa linha, a gente entrou com um pedido no governo do estado, quem puder ajudar na contribuição nas audiências públicas que o governo do estado está fazendo lá para o orçamento do próximo ano, ajudar a incluir ali a barragem do córrego do Engenho Seco, que vai ser de grande valia para toda a bacia. A gente vai conseguir controlar ali uma vazão, regularizar a vazão do Rio Capivari, ajudando ali Vinhedo, Valinhos, Gonçalo Louveira, né? Então, até os municípios de Montemor. Então, uma represa com 8 milhões de litros, a gente vai conseguir fazer uma regularização considerável nessa bacia. Então, se alguém tiver disponibilidade, entrar lá no site da audiência pública do governo do estado, do orçamento do governo do estado, e nos ajudar nessa empreita aí, será de grande valia. Muito obrigado. Professor, só me permite um complemento aí da fala do senhor Arantes, breve? Por favor, Paulo. Eu estou participando lá do plano da macrodenagem do Capivari. Então, no plano, a gente já tem a previsão de construir um barramento, né? Não sei em que ponto ainda, não foi definido no plano, mas isso já está contemplado, senhor Arantes. Obrigado, Paulo Gai. Eu ia citar, obrigado, Matheus. Até peço ao Matheus, depois, se quiser mandar um e-mail para a CTMH contando melhor o que é essa questão, a gente pode até depois pedir o apoio dos demais mundos, né? Mas aí eu ia dizer exatamente isso que o Paulo falou. Está em andamento a elaboração do plano de macrodrenagem da bacia do Capivari, né? Inclusive, as prefeituras participam desse grupo, que o Capivari, embora na estiagem, né, tenha esses grandes problemas, a própria Sanasa, né, tem sempre relatado aqui as dificuldades de conseguir dar tratabilidade para a água do Capivari e os outros municípios, como Louveira, mas Capivari também vive, né, na época de chuvas, né, principalmente Montemor, Capivari, Rafate,
vive as consequências das enchentes, né? Em janeiro desse ano foi assim e tem sido recorrente. Então, ali, de fato, os reservatórios têm que ter esse olhar dos usos múltiplos, porque essa capacidade de atenuar as enchentes ajudantes também é um olhar muito importante nesses trechos mais a montante do Capivari, evidentemente, além dessa questão do abastecimento. Né? Então, fica aí o convite até aqueles que queiram conhecer um pouco mais, se engajar um pouco mais nesse grupo de trabalho que, junto com a agência, está conduzindo o estudo de macro-drenagem da bacia do Rio Capivari, e o próprio consórcio também tem feito iniciativas aí no sentido de buscar alternativas de regularização no Capivari com esse olhar duplo, né, do combate às enchentes e, naturalmente, da regularização para abastecimento. Né. Bom, temos mais algum inscrito? Rosemary Celidônio, lá de Louveiro, Alexandre. Por favor, Rosemary, bom dia. Bom dia, bom dia. Só para complementar a fala do colega Matheus, eu coloquei o acesso da audiência pública orçamentária do governo do Estado de São Paulo para que os membros possam votar. Está aí no chat. Muito obrigada. Muito obrigado. Esses dias estivemos com o prefeito Stanislau na visita das obras de pedreira, e ele estava relatando também essas articulações para buscar recursos para esses projetos aí de Louveiro. Obrigado. Parabéns a todos. Mais algum inscrito, Thiago? Não temos mais nenhum inscrito no chat. Perfeito. Então, continuando aqui, só para a gente olhou essa telinha, né, que está aí os números bem pequenininhos, mas mais importante, né, principalmente agora que nós definimos as razões aqui, a gente ter olhar do tempo de trânsito e de como essas vazões estarão daqui a X dias. Né? Então, é sempre importante a gente olhar um pouco os gráficos. Né? Lá na telinha dá para a gente emitir os gráficos. Então, esse aqui é o posto Rio Atibaia, é o mesmo dado da tela anterior, né? Hoje das 7h30 da manhã. Então, se a gente olhar o Rio Atibaia em Atibaia, ele vinha ali desde o dia 27 de maio, na casa dos 10, 9 metros cúbicos por segundo, né? Para garantir os 10 lá em Valinhos. E aí, com as chuvas, a partir do dia 30, houve um pequeno aumento, e hoje aí a ordem de 14 metros cúbicos por segundo, ou seja, teve uma subida, se não tiver mais chuvas, naturalmente ele volta a cair rapidamente. E o gráfico inferior se refere à captação lá em Valinhos, né? Também vinha na ordem de 10, 11, né? E aí com as chuvas subiu a quase 16, e hoje pela manhã estava 16,85. A gente percebe que, se não houver novas chuvas, ele estabiliza e começa um processo bastante rápido de queda. Né? Então, só para a gente olhar os gráficos, já que a gente tem que ter esse olhar da decisão da Câmara, pensando no tempo de trânsito aqui em Valinhos, na ordem de 8 a 10 dias, a decisão que a CTMH toma hoje é para uma fotografia que vai ser registrada daqui 7, 10 dias. Né? Então, é sempre importante a gente lembrar desse desafio que é fazer a gestão com o tempo de trânsito desse tamanho. E olhando um pouco o Jaguari, também na forma gráfica, né? Então a gente vinha lá em Buenópolis na ordem de 3, 4 metros cúbicos por segundo, com as chuvas do dia, iniciando no dia 30, né? Subiu um pouco, e depois, hoje pela manhã, algo como 9,66, e aí a gente já percebe, se não houver novas chuvas, já estabilizou a subida e vai iniciar um processo rápido de descida. As curvas de descida têm sido muito parecidas, né? Essas primeiras chuvas, principalmente, quando ficam um tempo sem chover, elas normalmente têm o mesmo comportamento de velocidade, né? Quase que exponencial, vamos chamar assim. A subida é muito parecida com a descida, né? Muito rápida. E por último, o gráfico, só para ilustrar também, o posto Jaguari, lá na usina Ster, próximo ali, já em Cosmópolis, também vinha variando aí 6, 7, com as chuvas, uma primeira subida, depois uma segunda subida, e também a gente percebe aí na casa dos 12 que já estabilizou. Se não houver novas chuvas, ele inicia o processo de queda. Então, só para ilustrar de uma forma gráfica os dados do que a gente apresentou agora. Bom, só para relembrar a todos, então hoje iniciamos o período seco de gestão do sistema Cantareira, de uma maneira bastante breve, só para relembrar a gestão do sistema, né, dividida em duas metades do ano. As regras que hoje são vigentes é a resolução ANA-DAE 925 e a ANA-DAE 926, que possui uma vigência até
2027, 17 e 27. Só para a gente relembrar, né, algumas regras rápidas que a CTMH, junto com a Comitê, tem a responsabilidade até o final do mês de novembro. Então, a regra diz que o ano é dividido em duas metades, um período úmido, que vai de 1º de dezembro a 31 de maio, se findou ontem, onde a gestão é feita diretamente pelos órgãos gestores e pela Sabesp. E um período seco, que vai de 1º de junho a 30 de novembro, do qual iniciamos hoje, onde os comitês PCJ, através da CTMH, junto com os órgãos gestores, ANA e DAE, fazem a gestão do ponto de vista das descargas para o PCJ. Né? A operação é feita por faixas, são 5 faixas, né? E nesse momento nós estamos operando na faixa número 2. Lembrar que a faixa é sempre dada no último dia do mês anterior para o mês posterior. Né? Então, às vezes, ocorre uma mudança de nível de armazenamento durante o mês, mas a faixa é dada só no último dia do mês. E Roberto da ANA e DAE, se eu estiver fazendo alguma bobagem, por favor, me corrija. Então, hoje estamos aí na faixa de atenção, onde o volume está na ordem de 41%, entre 40% e 60%. A regra ainda diz o seguinte, né? Que no período seco, nas faixas 1, 2, 3 e 4, que é normal, atenção, alerta e restrição, será garantida uma vazão média de 10 metros cúbicos por segundo para as bacias PCJ, de 1º de junho a 30 de novembro, que corresponde a um volume de 158,1 bilhões de litros. Né? Então, é a regra que nós já estamos acostumados, ou seja, esse volume os comitês PCJ administram durante o período seco. Evidentemente que, assim como os 2 últimos anos, em virtude da severa estiagem, os 158, principalmente o ano passado, faltaram alguns dias para completar o dia 30, chegar até o dia 30 de novembro, já que poucas precipitações e em vários momentos foi preciso liberações na ordem de 12,75 metros cúbicos por segundo para garantir-se os mínimos dos patamares estabelecidos na regra operativa. Né? E que patamares são esses? Né? Então, só para relembrar a todos que as vazões mínimas devem ser de 10 de média diária no posto de Valinhos, 2 no posto de controle de Atibaia, média diária, e de 2 no posto de controle de Buenol. Então, essas são as condições mínimas aí estabelecidas pela regra operativa, de novo, são mínimas, né, estabelecidas pela regra operativa do sistema Cantareira hoje vigente. Então, só para relembrar todos o que está nas regras. E vamos olhar para o sistema como tais, são os dados do dia de ontem. Então, Cantareira estava operando a 41,6, depois também os colegas da Sabesp, também nem registrando a presença, temos aqui a presença do Emerson também, que é um grande estudioso e conhecedor do Cantareira, representando a Sabesp, o Alexandre Bueno, José Carlos, Adilson, então agradecemos a presença aqui na reunião de hoje. Cantareira, então, encontrei 41,6 ontem, né, com as chuvas, chegou a levar ontem 0,1, né, subida. Só para fazer um paralelo, né, no ano passado tínhamos, nessa mesma data, 47,7, né, ou seja, estamos no período seco com 6% a menos daquilo que se tinha no ano passado. Né. A afluência no Cantareira, em virtude, evidentemente, aí das chuvas, né, está na ordem de quase 31, né, mas tem ficado na ordem de 7, 8, né, afluências bastante baixas, e como o próprio Vicente se referiu, e foi tema de várias discussões aqui na Câmara, desde o meados de abril, a Sabesp está fazendo a transposição lá do reservatório Jaguari do Paraíba do Sul para o reservatório Atibainha, e o reservatório Jaguari lá no Paraíba do Sul está com um nível de armazenamento de quase 63% da sua capacidade. Né? Então a afluência está entrando aí algo como 38 metros cúbicos por segundo. E quanto está saindo? O último comunicado do DAE, que é a vazão hoje praticada, é 5,5 no Cachoeira, 4 no Atibainha e meio Jaguari, totalizando 10 metros cúbicos por segundo para as bacias PCJ, e a retirada para São Paulo na ordem de 20,9, 21 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Né? Lembrando que o teto da retirada da faixa de atenção pela Sabesp é de 31 metros cúbicos por segundo, a Sabesp está retirando já faz um período 21 metros cúbicos por segundo.
E só para ter uma olhada também macro, né? O Sistema Integrado da Grande São Paulo, que reúne uma série de mananciais, como Bits, Guarapiranga e, claro, também o Cantareira, no dia de ontem estava com 56,8 e mesma data do ano passado com 55,8, ou seja, em torno de 1%. Se o Cantareira está 6% a menos, o sistema como um todo da Grande São Paulo com 1% a menos do que aquilo que tinha no ano passado, só para efeitos comparativos. Né? Consulto a Sabesp se há algum informe, alguma colocação que queiram fazer, fiquem totalmente à vontade, a palavra está aberta. Creio que não. Alexandre, subiu mais um de ontem, 0,1 de ontem para hoje, tá? 41,7 hoje, tá? 41,7, boa notícia, né? E é importante até esse ponto que o Felipe tocou, né? Sempre vem uma pergunta assim, essa água dá até o final do ano? Né? Sempre uma pergunta que é difícil de responder de forma direta, mas é lembrar um pouco que as retiradas, né? Se a gente manter esse patamar de retirada na ordem de 21 e 10, o reservatório cai em média 0,1 ao dia, né? Então, vamos dizer, se a gente considerar um cenário que, por ano, em média, o reservatório cai aí na ordem de 30%, né, com os usos, né, evidentemente que a gente olha, bom, 41, 42, menos 30, 12, mas isso é considerando um cenário catastrófico de zero chuva daqui até o final do ano. Então, como o próprio Chicão disse, né, a gente trabalha sempre com esse cenário, né, um cenário pessimista, um cenário mediano e um cenário otimista. Mas, de maneira geral, as grandes preocupações, assim como foi 2020, 2021, é o ano subsequente, né, essa necessidade da visão plurianual da gestão dos reservatórios, porque aquilo que plantamos, vamos dizer assim, do ponto de vista do uso deste ano, traz reflexo para o ano seguinte, e claro que a gente fica bastante dependedor das chuvas do próximo verão, de que forma, né, poderão ocorrer. Talvez o pessoal do Cimepar, do Jorge, já tenha alguma sinalização em relação ao cenário, principalmente 2023. Né? Alexandre, por favor, Michele. Aqui nos últimos 30 dias foi 0,2 por dia, né? Como eu disse, entre 0,1 e 0,2 depende da retirada, né? Exatamente. Tem evaporação, depende da temperatura, né? Tem uma série de questões, com certeza. Obrigado, Michele. Alexandre, a gente está com solicitação do Emerson Moreira, da Sabesp, e depois o Miguel Milinski e o José Saad. Obrigado. Então, me ajude se eu esquecer alguém, por favor. Emerson, bem-vindo, bom dia. Opa, bom dia, Alexandre. Eu gostaria só de citar que eu lembro que nós fizemos uma apresentação, se não me falha a memória, foi ou em dezembro ou em janeiro desse ano, onde a gente traçava aí um horizonte do que aconteceria com o sistema Cantareira até o final do período úmido, que acabou ontem, né? E eu me recordo que a gente tinha feito uma projeção esperada de chegar entre 38% e 39% no final do período úmido. Nós estamos com índice ligeiramente superior, não que isso seja grande coisa, né? Não é, são 2%, 3% a mais do que a gente havia previsto, mas é um alento, né? A gente teve uma queda no último mês aqui no sistema Cantareira